Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditar na palavra do Senhor. Convido você a me acompanhar na leitura do texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 a 10. Convido você a abrir a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e verso 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pois bem, o texto que acabo de ler, texto que o apóstolo Pedro escreve aos crentes que estavam em Roma. Eles eram gentios, não eram judeus, mas gentios, homens e mulheres de não nascimento judaico, mas que aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador. Quando Pedro escreve este texto, ele escreve no momento em que os cristãos estavam passando por um momento muito difícil, de grande perseguição. E Pedro escreve estas duas epístolas, a primeira e a segunda, justamente para ajudar aqueles irmãos em Cristo a superarem as dificuldades do momento e se prepararem para o que viria pela frente. Por que razão? Porque pouco depois, nesse período, surgiria o imperador Nero, que foi um grande perseguidor. Na verdade, ele culpou os cristãos, conforme registro histórico, ele culpou os cristãos pelo incêndio que ele, Nero, havia provocado em Roma. E justamente pegando textos bíblicos dizendo que o Senhor traria fogo e por aí vai, com esses argumentos insuflou o povo romano contra os cristãos. Daí para frente houve um período de grande dificuldade para os cristãos e isso vai até meados do final do século. E ali no ano 98 nós encontramos a epístola, por exemplo, dos Apocalipse. João escreve ali na ilha de Patmos o livro do Apocalipse, justamente falando sobre estas perseguições e o que viria no futuro. Mas aqui neste momento Pedro está fortalecendo o coração dos crentes a poderem enfrentar esse tempo de aflição, esse tempo de dificuldade. Por esta razão, nos versos 9 e 10, Pedro, ao se dirigir aos irmãos, ele exatamente mostra a eles a importância, a benção que aquele povo estava experimentando por causa do amor e misericórdia de Deus. De que, mesmo a perseguição, mesmo com os problemas, isto não seria motivo para desespero e nem motivo para ninguém se avaliar como menos importante. Na verdade, a perseguição naquele momento mostrava exatamente a importância do povo de Deus na história e dentro daquele contexto. Quando Pedro, então, se dirige àqueles crentes, ele diz a importância que eles têm e como eles são abençoados. Nós podemos trazer estes valores para a nossa vida. Naquele momento, Pedro está dizendo, olha, eu sei que está difícil esse tempo, eu sei que parece que as coisas vão ficar mais difíceis ainda, e possivelmente ficarão, mas isto não mede o amor de Deus por vocês e nem a importância que Deus dá a vocês. Esse tempo tem sido um tempo onde vocês podem aprender a depender mais do Senhor. Mas para que isso, e é importante que a gente sempre não somente se atenha dos versos que mencionei, a gente volte um pouco e vá vendo por que Pedro está falando isso e o que era necessário que os cristãos fizessem para poder experimentar destas bênçãos que Deus havia concedido ao seu povo. Por esta razão, quero desafiar você a encontrar o seu lugar dentro da vontade de Deus. Isso mesmo. Qual é o seu lugar dentro da vontade de Deus?
Já parou para pensar nisso? Qual é o seu papel? Qual é o seu lugar? Qual é a sua importância? Deus te abençoou de formas muito específicas. E você precisa entender estes lugares que Deus tem te abençoado. Pois bem, quando lemos o texto, ou melhor, quando relemos o texto de 1 Pedro capítulo 2, 9 a 10, nós encontramos algumas afirmações muito importantes. Primeiro, vós, porém, sois. Pedro começa fazendo esta afirmação: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui Pedro começa a nos mostrar de maneira muito específica quem somos nós dentro desta vontade de Deus. Ele já nos preparou para sermos e estarmos dentro desta vontade. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, precisamos entender que para podermos fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, precisamos entender o nosso lugar dentro desta vontade. Não estamos aqui, assim como eles no passado, apenas para participar das atividades. Nós somos chamados para ser algo. Primeiro, precisamos entender que somos uma raça, e aqui a ideia de raça está ligado diretamente com hereditariedade. Pertencemos a uma família eleita. Não temos o direito consanguíneo porque nosso pai ou nossa mãe, não. Nós nos tornamos parte desta raça por meio da eleição. Foi Deus quem nos elegeu para poder experimentar de todo este benefício. Segundo lugar, nós estamos aqui também como sacerdotes. A ideia de sacerdócio aqui é de ministradores. No Antigo Testamento, e aqui Pedro está fazendo essa alusão como um judeu, falando a gentios, falando a pessoas que não são judeus, ele está dizendo, olha, no Antigo Testamento, para poder falar com Deus, para poder ter um relacionamento de comunhão com Deus e até religioso, era necessário que o sacerdote ficasse entre a pessoa e Deus. Então eu falava ao sacerdote, o sacerdote falava com Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, ele, naquele lugar, naquele momento, ele é o sumo sacerdote. E como eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e ele está na minha vida, eu não preciso mais de um intermediário para falar com Deus, porque o próprio Deus, personificado em Cristo, me tornou este sacerdote, assim como tornou você. Significa que você, em sua oração, tem livre acesso para falar e também intermediar na presença de Deus. Nós não precisamos de nenhum outro mediador a não ser Cristo Jesus. E Cristo Jesus habita em nossas vidas, portanto, temos livre acesso perante o Pai. Somos este sacerdócio. E também pro povo de propriedade exclusiva. Muitas vezes nós achamos que o nosso relacionamento com Deus, ele é apenas um relacionamento imaterial. O que eu quero dizer com isto? Que nosso relacionamento com Deus é apenas cultico, naquele momento espiritual. Mas o texto bíblico de Pedro deixa que nós somos povo, propriedade exclusiva, como pessoas pertencemos a Deus. No texto bíblico que li, fala que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva. A palavra santo é separado para uma finalidade muito específica. Eu e o irmão, eu e a irmã, na nossa vida, pertencemos, assim como os nossos irmãos juntos conosco, como uma nação, como um povo, como um grupo que pensa de uma forma só.
estamos sob os cuidados do Pai. Isso é muito importante compreendermos, pois isto nos mostra que somos um povo. E como um povo, temos a mesma linha de nascimento, eleição, nação eleita. Nós somos juntos sacerdotes, servimos juntos ao Deus único, e nós, nesta experiência de povo, somos separados, estamos exclusivamente para Ele. Não podemos dedicar nosso coração, nossa mente, nosso corpo para outra coisa a não ser exclusivamente ao Senhor. A palavra de Deus diz na Epístola de João que Deus nos ensina que não podemos amar o mundo e odiar a Deus, ou amar a Deus e também amar, perdão, eu fiz uma confusão. Não podemos amar o mundo e amar a Deus. Ou odiamos um e amamos outro, e aí estamos em paz. No caso, Deus nos chama para dedicar o nosso amor a Ele, e como consequência, estaríamos totalmente distantes do mundo. E quando falamos distante, nós estamos falando viver fora do mundo. Mas enquanto estamos no mundo, os valores que estão em nossa vida precisam pertencer a Deus. O mundo precisa ver isso. E este é o sentido dessa exclusividade de Deus. Você não pode, no domingo, dizer, estou aqui na presença de Deus, e chega da porta para fora de segunda-feira a sábado ou sexta-feira, agir como se pertencesse ao mundo. Se você escolhe um, o outro estará excluído automaticamente. Portanto, se queremos, se entendermos, se quisermos entender o nosso lugar dentro da vontade de Deus, precisamos sempre entender e viver como povo que pertence a Deus. Segundo lugar, o texto bíblico nos mostra de uma maneira muito objetiva de que nós somos esse povo, temos estas características, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós entendemos o nosso lugar dentro da vontade de Deus, compreendemos que temos uma missão. Sim, uma missão. Mas junto desta missão temos uma história. O que quero dizer com isto? Veja, em primeiro lugar, eu e vocês somos parte do povo de Deus, como disse agora. Em segundo lugar, o texto bíblico diz que, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão. Qual é esta nossa missão? A nossa missão está diretamente ligada com o que devemos fazer. O Senhor Jesus nos chamou os discípulos e também nos chama hoje, como diz lá em Mateus 28, 19 a 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, pense nisto. Deus te colocou junto dele para ser dele, povo dele. Mas não somente para ficar paradinho lá, esperando as coisas acontecerem. Deus nos trouxe para junto de si, para nos tornar capazes, sacerdotes, povo santo. Estas características vão nos fortalecendo e nos moldando para que possamos executar a nossa missão. Qual é? Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus fez toda esta preparação em nós através de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por nós. Ao morrer na cruz, ele nos trouxe luz. Jesus mesmo diz que ele era luz e é caminho.
Portanto, ao experimentarmos da presença de Jesus, ele nos iluminou, tirando da vida de trevas por causa do pecado, que nos cegava, que não nos fazia ver a vontade de Deus. Agora Deus está nos mostrando a sua vontade. Precisamos colocar em prática. Como é isso? Dizendo aos outros quem foi que fez o que fez conosco. Aí está a nossa missão. Muitas pessoas acham, não, a minha missão é cantar. Bem, o seu talento pode ser cantar, mas a missão de todo crente é dizer às pessoas quem foi que fez o que fez na sua vida. O seu lugar no reino de Deus é dizer para todo mundo, olha, foi Jesus que me fez como eu sou. Não estou falando de caráter e nem de comportamento, estou falando da sua vida espiritual. Eu antes vivia em trevas, vivia em pecado, vivia distante de Deus. Cristo Jesus me trouxe vida e agora eu vivo neste lugar, anunciando este que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por esta razão que estou aqui. Aí está a sua missão. E é muito importante destacar isso, porque nós não estamos, a nossa missão, melhor dizendo, não é estarmos num lugar. A nossa missão é irmos para o lugar que Deus nos mostra a ir. Por esta razão, Pedro diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para proclamar das diversas formas. Um corista, por exemplo, ele proclama a grandeza de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus através do canto. Um instrumentista faz a sua harmonia tendo como objetivo mostrar, olha, eu não estou querendo mostrar aqui minha habilidade, eu quero que você preste atenção na mensagem. Eu fui transformado, eu fui tirado de uma vida em escuridão, perdido, para uma vida de luz, que é Cristo Jesus. O professor da escola bíblica dominical, das classes de uniões de treinamento, departamentos, organizações, ele faz tudo o que ele faz, não porque ele é o expert no assunto, mas porque Cristo Jesus o tirou de uma condição em que ele estava usando o seu corpo para viver fora da vontade de Deus. Agora ele usa as suas habilidades para proclamar, olha o que Jesus Cristo fez por mim, e eu estou fazendo isso aqui na igreja, nos cultos dos lares, nas atividades, para a glória e para anunciar este que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas só podemos fazer isso se entendermos exatamente este chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é a sua história. Veja, somos um povo, temos uma missão e vivemos uma história. A nossa história é dizer para as pessoas, olha, eu estava perdido e Cristo me achou. Por quê? Por causa da misericórdia dele. Não porque eu sou filho de membro de igreja, filho de crente, ou porque eu sou bom, ou porque eu faço boa obra. Veja o que diz o verso 10. Vós sim, desde que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Misericórdia é um ato de Deus por nós. Ele é plena autoridade e eu dependo dele, você depende dele. Por isso, o nosso lugar, meu irmão e minha irmã, o nosso lugar no reino de Deus, na vontade de Deus, está intimamente ligado nesta nossa compreensão de quem eu sou povo, eu faço parte desse corpo chamado igreja. Eu tenho uma missão, a minha missão não depende da aprovação de A, B ou C, depende da aprovação de Deus. E a minha missão é proclamar, é dizer quem foi que fez o que fez. E eu tenho uma história, eu vivia antes sem Cristo.
mas agora eu vivo na presença. Ninguém pode contar das bênçãos se não contar também das dificuldades. Isso é história. As minhas experiências com Deus precisam ser narradas dentro da minha missão. E assim as pessoas verão o quanto eu estou envolvido com este povo de Deus. Amados, nós somos chamados por Deus para viver a vontade dele. Mas a vontade dele implica, na minha parte, na minha vida, ações muito específicas. Eu preciso, como Pedro mesmo fala no próprio capítulo, me despojar, não é? Me despojar de tudo que é maldade, dolo, hipocrisia, invejas e por aí toda sorte de maledicência. Despojar é quando você tem, digamos assim, uma blusa, uma roupa por cima de você e você atira de cima e diz: eu não quero mais isso. É uma ação sua. Você, na sua história de vida, despojou-se de atitudes e comportamentos que não agradam a Deus. Por isso que um crente em Jesus, ele não pode continuar a fazer as mesmas coisas que ele fazia no passado, quando não conhecia ou quando não tinha aceitado Jesus Cristo. Este crente precisa desejar ardentemente como criança, o verso 2, o leite puro espiritual. Ele precisa, no seu coração, nas suas emoções, você tem que direcionar-se para desejar as coisas de Deus. Caso contrário, essa história não será construída. É um esforço, é um querer, e querer diário. Principalmente chegando-se, olha, para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós temos que nos aproximar, fazer de tudo. Veja, a sua história é construída dessa forma. Deus preparou o lugar para você, tornou você povo, nação, elegeu você, transformou você em sacerdote, fez você ser propriedade exclusiva dele. Deus fez essa primeira parte, tudo organizado. Segundo lugar, ele diz: agora eu quero que você, desafio você a ir e dizer tudo o que foi feito. Ao fazer isto, sua história com Deus será uma história de saiu das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas durante esse processo histórico, você tem que se despojar de tudo que Deus não se agrada. Você tem que desejar: eu preciso melhorar a minha intimidade com Deus. E por fim, você precisa se achegar cada vez mais a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que faz você manter-se dentro da vontade de Deus. Veja, muitas vezes nós achamos que Deus tem que fazer tudo. Não, Deus já fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos experimentar da graça, da vida, da paz, do amor dele. Mas agora é minha vez. Não para garantir a minha salvação, porque a salvação me foi dada por Cristo Jesus, mas para que eu possa experimentar de convicção, de paz, de alegria, de vida. Por que razão? Porque Deus me deu condições de viver isso. Sem a presença de Deus por meio de Jesus Cristo, eu não conseguiria. Por isso que a salvação não é por mérito humano, não é por boas obras. Deus tomou a iniciativa, te tornou, te deu uma missão, mas você não pode fugir à história. Quer dizer, a construção disto. É você que constrói mais ou menos intimidade com Deus. Pedro escreve aos seus conterrâneos, dizendo a eles: por mais que esteja difícil este momento, vocês pertencem a Deus. E nada pode mudar isto. Ocupem-se com a missão que Deus lhes deu. Proclamem, anunciem a graça de Deus sobre suas vidas. E jamais se esqueçam que na sua história de vida, você precisa
despojar daquilo que Deus não se agrada, desejar no seu coração cada vez mais a presença de Deus, buscá-lo, chegando-se a Ele cada vez mais. A resposta virá ao seu coração e você saberá o seu lugar, como deve ser praticado. Deus te abençoe e que você possa experimentar um domingo de paz, na presença do Senhor, dentro da vontade dEle. E quando retornarmos novamente para o culto, possamos nós celebrar com alegria o lugar que Deus nos colocou. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por este momento. Agradeço porque o Senhor tem nos dado a alegria de fazer parte deste corpo maravilhoso que é a tua igreja, e como tais, seus filhos sacerdotes, suas filhas sacerdotisas que buscam e fazem a tua vontade. Ajuda-nos a exercer e viver a missão que tu nos deste com ousadia, proclamando a tua grandeza, para que a nossa história seja construída da forma correta como o Senhor espera que construamos. Eu lhe agradeço por tudo e peço a sua bênção no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo culto.